Infelizmente, vou ter que te desfazer mais um teste de sunga de crochê. Dessa vez vai ser essa belezura aqui. Olha só. Eu fiz a parte da frente inteira. Fiz um teste com um pensamento ainda de que eu tinha que fazer assim, ó. Na primeira carreira, na parte da frente, porque eu faço o crochê daqui pra cá, né? Desse jeito que eu fui crochetando. E ele vai subindo. No caso, ao contrário, ele vai descendo, né? Enfim. Eu achava assim na minha mente que eu tinha que fazer assim. Na primeira carreira tem que ter todos os pontos que caibam na frente do bolso para encaixar o pênis e as bolas. E os pontos seguintes, eles iam aumentar, iam fazer tipo essa curva aqui mesmo, olha só. Porque aqui tem mais pontos do que aqui em cima, esses pontos selecionados, ele ia curvar e encaixar perfeitamente, abraçando o pênis e abraçando as bolas. Mas o que eu não tinha previsto era de que se eu colocasse pontos demais aqui em um lugar pequeno, tipo assim, eu usei 34 pontos e eu dupliquei eles usando aumentos para ficar com 58 pontos. Então assim, eu não sabia que quando eu fizesse isso, o formato de baixo ia ficar tão distorcido que quando você usasse a sunga, ele não ia fechar, ele não ia ficar retinho nas bordas, nos cantos. E se você levantasse a perna, ou se você fizesse qualquer movimento, ia mostrar tudo de dentro, pelo lado. Daí, assim, depois que eu fiz só esse teste, sem nem fazer a parte de trás, para testar se realmente ia dar certo ou errado, né? Porque eu realmente não fiz. Era pra ter feito, mas eu fiquei com preguiça, porque, poxa, fazer a parte de trás inteira só pra testar, pra ver. Imagina se eu testo e ainda fica ruim. Imagina a perda de tempo, que a parte de trás é a parte que mais demora nas sungas. Mas enfim, aí eu pensei, não, vou deixar esse aqui, vou fazer outro teste em outra sunga, porque eu ainda tinha dois cos, né, no caso a faixa, que eram do mesmo tamanho, no caso esse daqui, que eu acabei de fazer, né, tô fazendo agora terminando, e o outro azul, que eu não terminei ainda, mas enfim, era a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos desse daqui, assim, de carreiras e tamanho de agulha, a mesma coisa, e dava pra me testar a receita na frente também, que a mesma receita ia caber, tipo assim, ia servir pra todas essas três sungas. Mas aí eu pensei, vou fazer um outro estilo, eu pensei assim, vou acalmar minha cabeça e vou deixar esse projeto descansando um pouco e vou fazer outra coisa, né, ao mesmo tempo, que era a jockstrap, uma jockstrap que eu tava também reformulando como é que ia ser o design da parte da frente. E aí eu fiz com uma outra ideia de que era que eu ia começar com os pontos que eu já queria, que eu sabia que cabia o pênis e as bolas quando eles eram curvados. E aí só que eu fiz assim um crochê reto, como se fosse um quadrado, só que as bordas desses quadrados que foram modificadas para que elas ficassem muito curvadas, e quando você usasse a parte da frente, né, no pênis, nas bolas, ele não ia deixar ver nada dos lados, ia ficar assim, vedado, rente à pele e perfeito. E que cabesse tudo, né? E ficasse um espaço muito bom. E aí eu fiz e terminei, e olha só. É uma receita bem simples, bem fácil, assim, de fazer, bem rápida no caso, né? Foi só difícil de eu pensar nisso, mas ó, depois que eu testei, ele fica com esse formato 3D, porque as modificações dos pontos são aqui dos lados, e quando chega numa certa número de carreiras, eu modifico apenas aqui no meio, para que ele fique encurtado e que ele desça como se fosse o formato mesmo do bolso para encaixar tudo. E aqui embaixo tinham a quantidade de pontos certas para colocar as duas tirinhas, porque né, é uma jockstrap, então vai ser uma tira desse lado, uma faixa desse lado também, uma faixa desse lado, e elas duas vão grudar aqui na parte de trás. Então assim, para terminar isso daqui é só tá bem fácil agora, porque eu já acertei, eu já testei, ficou tão bom, e eu fiquei tão feliz que me inspirou assim a pensar mais e mais, porque eu tava muito desanimado, porque já faziam 17 dias que eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, tipo assim, várias sungas, e eu só tava fazendo os cos das sungas, e eu tinha feito uns 2 testes da parte da frente, e os 2 testes deram errado, e eu tava muito desanimado, porque fazer os cos demora muito tempo e me deixa muito cansado, literalmente. E aí eu precisava de alguma alegria, sabe, de alguma conquista.
e fazer isso daqui dar certo, assim, na primeira tentativa. Assim, primeira tentativa, né? Porque eu já sabia de muitas outras informações, de jeitos que já deram errado, de outros testes, desse teste também, né? Então todas essas informações que eu coletei fazendo todos os outros testes em todas as outras sungas me ajudaram a chegar à conclusão que talvez essa seria uma forma muito boa de se fazer e eu precisava testar. E aí eu testei e deu super certo. Olha só o formato que fica. É igualzinho de uma jockstrap real. É como se fosse um retângulo, no caso. Imagina, né? Uma jockstrap é um retângulo. Tem como fazer de várias formas, mas eu vou falar de um jeito. Ó, você pega o retângulo e aí você dobra ele no meio com as partes mais largas, né? Tipo assim, um retângulo. Aí você dobra ele no meio, assim. E aí essa parte aqui de baixo você corta e faz uma curvinha, que é onde vai encaixar as partes. E aí você costura e ele vai ficar com o formato perfeito. Você modifica o formato do retângulo para que ele fique no modelo certo para encaixar coisas ali. E foi isso que eu fiz aqui. Só que eu modifiquei, né, os lados, porque como nada do que eu faço tem elásticos, o crochê precisa que ele mesmo, as bordas deles fiquem para dentro e rentes à sua pele para que não dê para ver nada. E eu amei demais esse resultado, fiquei muito feliz. Me inspirou bastante. Eu não quero usar esse mesmo modelo, esse mesmo design de jockstrap da parte da frente nas minhas sungas, por isso que eu vou fazer outra coisa, uma outra receita, porque esse está com muita cara de jockstrap e eu fiquei muito feliz por parecer uma jockstrap. Só que a sunga não é uma jockstrap, é uma sunga, então, né, eu quero que pareça uma sunga, eu quero que seja um modelo mais, sabe, enfim, que pareça mais uma sunga e não que tenha um formatão de jockstrap e que combine, sabe, e que fique, enfim, o melhor possível. Mas eu vou ter que desfazer agora, eu vou desfazer agora, inclusive, nesse vídeo, olha só. Tirar aqui meu marcador de ponto. Ai, tristeza. Eu fiquei, o quê? 2 horas fazendo a parte da frente? Ou menos, não sei. Não, acho que mais, na verdade, porque foram 18 carreiras aqui. Deixa eu pegar um papel pra me ver o que eu fiz aqui, que eu já até esqueci. Olha, eu tava ainda com aquela ideia, aquela mentalidade da minha primeira sunga cavada que eu fiz, aquela azul com a cordinha vermelha, de que eu tinha, né, que começar com a primeira carreira com vários pontos e nas seguintes eles iam se adaptando, né? E aí eu fiz essa receita aqui para essa parte da frente dessa sunga, mas eu vou descartar isso, eu não vou fazer mais isso. Por quê? Motivos. Deixa eu pegar a sunga azul para demonstrar que vai ter melhor. Aqui, eu vou demonstrar o porquê que eu vou desfazer essa parte da frente dessa sunga e porquê que eu vou começar a fazer de outro jeito e não vou usar mais essa ideia de fazer vários pontos na frente. Quando eu fiz essa sunga aqui no começo de junho do mês passado, né, eu pensei, nossa, ficou incrível, maravilhoso. Só que eu tinha usado aqui uns 24 pontos de base aqui do cos para começar a parte da frente. A primeira carreira da parte da frente ia ter uns 40 e poucos. Então eu meio que ia dobrar os pontos na primeira carreira e nas carreiras seguintes iam ser carreiras normais, né? Tipo assim, de diminuição no padrão para fazer a parte da frente da sunga mesmo. Só que quando você faz muitos pontos num lugar pequeno, usando menos pontos de base para fazer muitos pontos e tipo assim, usar aumentos para duplicar eles ficam muito juntos. E olha só, a diferença do cos, onde dá para ver os buraquinhos, e a diferença da parte da frente, onde tem tantos pontos juntos num lugar pequeno, que é a mesma agulha, a mesma tensão, mesmo tudo, só que eles estão tão grudadinhos que não dá pra ver nada. E aí, isso é ruim que não dá pra ver nada? Não, assim, não. Se você estica, ó, vai dar pra ver, mas quando você está usando, eles não vão ficar esticados. Daí, qual o problema? Quando eu uso essa sunga, dá pra ver as minhas partes um pouquinho apenas no cos e na parte da frente não. Só que aí fica uma parte do pênis aqui e uma parte aqui pra baixo e aí fica feio, sabe? Fica feio de que não tá, tipo, ou tudo aparecendo igualmente, o tamanho dos buraquinhos, ou tudo não aparecendo, também, tipo assim, não tá uniforme e fica feio. Depois eu pensei, talvez não seja a melhor das ideias. Essa sunga ficou ótima, eu vou usar ainda várias vezes, mas tem esse erro de que não tá compatível, sabe? O tamanho do buraquinho dos pontos
por causa desse processo de que eu usei menos pontos de base e dupliquei ele usando os aumentos para começar a fazer a parte da frente. A parte de trás tá ótima, não tem nada a reclamar, só tô falando sobre a parte da frente mesmo, porque é isso que eu vou desfazer na outra. Daí a questão é, eu achei que se eu ainda continuasse fazendo isso ia dar bom. Mas depois que eu comecei a fazer essa, que eu percebi, inclusive... Peraí, deixa eu coçar meu nariz. Inclusive, eu percebi uma coisa, esses dias eu tava, sei lá, no ônibus, tava pensando só sobre isso, eu só tô pensando sobre isso, faz mais de um mês, só tô pensando constantemente apenas sobre sungas. Em qualquer lugar que eu existo, estou indo, eu tô pensando sobre sungas, e sobre modelos, e sobre receitas. Eu tava pensando assim, poxa, onde que o pênis e as bolas se encaixam? É só na parte da frente mesmo? Aí depois de pensar em algumas teorias na minha cabeça, eu pensei que não faz sentido a parte da frente que eu faço seja a única parte onde vai ficar, né, as partes íntimas. Porque o cos é como se fosse uma parte da frente também. Quando você usa a sunga também dá pra perceber isso. A parte da frente é uma continuação do cos. Não é uma coisa separada, tipo assim, o pênis e as bolas só vão ficar aqui na parte da frente e o cos vai ficar, né, na cintura. Não é assim que funciona. Eu comecei a perceber isso por causa das minhas sungas antigas também. Quando eu fazia os modelos tradicionais, que era bem mais largo, a parte da frente não era cavada, era tipo, começava aqui e ia pra cá. O pênis e as bolas também passavam pelo cos. Então assim, foi uma coisa que me ajudou a entender mais a anatomia da parte da frente. Daí depois que eu percebi isso, aí que eu percebi mais ainda de que essa daqui, que tá diferente, né? Não tá uniforme, os pontos, o tamanho assim dos buracos entre os pontos, mesmo sendo com a mesma agulha, mesmo negócio, mesmo tudo, porque tá junto, não tá igual. Aí eu percebi que ele não precisa, assim, ele não pode, na verdade, ser diferente. Se eu começo com 40 pontos de base usando cos, eu tenho que ter 40 pontos de base na primeira carreira da parte da frente. Por quê? Porque vai ficar uniforme. E aí a receita, né, das carreiras seguintes da parte da frente que tem que ser modificada de alguma forma para que, né, fique aquele formato não triangular, mas que ele fique indo para baixo assim até se encaixar em tudo e ficar ali no meio para que a parte de trás seja grudada depois. E aí eu percebi que continuar fazendo receitas com essa ideia de fazer aumentos no começo da carreira para que ela fique no tamanho que eu queira, não vale a pena. Eu tenho que começar com o tamanho que eu queira e os pontos têm que seguir a base sem ficar usando aumento. Sabe? Inclusive, a questão é, não use aumentos. Já basicamente é isso, aumentos não vai dar certo, só vai ficar tudo deformado. Inclusive, olha só como fica bem deformado a primeira carreira. Não vai dar pra ver direito, mas olha só, ela fica cheia de negocinhos porque são tantos pontos no mesmo lugar que fica apertado demais e eles não conseguem ficar retos, que nem o cos. Eles ficam, sabe, cheio de pontos. Porque tá cheio de pontos mesmo. Daí, eu acho que é isso. Uma coisa que eu queria falar, que essa sunga aqui me fez descobrir que é uma coisa muito boa. Não sei se eu vou usar no futuro, mas se surgiu uma ideia... Eu devia fazer outro vídeo, na verdade, porque senão eu nunca vou achar essa ideia nesse vídeo, mas enfim. É de que um dos problemas com a sunga azul, de quando eu fiz vários pontos no mesmo lugar, é que os pontos de base eles esticavam e ficavam arregaçados, ficavam enormes. Olha só. Essa é a primeira carreira aqui de aumentos e aqui é a carreira do cos ainda. Olha como eles ficam tão arregaçados. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Como eles ficam enormes. Porque tem vários pontos dentro deles e aí eles se esticam. Tipo assim, ao invés de ele continuar do mesmo tamanho, o cos, ele se estica, entende? Porque tem muitos pontos no mesmo lugar. Então só essa parte ela vai ficar bem esticada e as outras partes vão ficar mais normais. Aqui, ó. Olha como aqui está bem mais aberto essa parte do cos da parte da frente do que a parte dos lados. Foi feito igualmente, só que a questão na parte da frente é que ela está grudada na parte aqui da frente, da parte da frente mesmo, sabe? A parte da frente do cos está maior por causa da parte da frente, Enfim. Daí, eu percebi que eu tinha que fazer de algum jeito para deixar isso daqui parado, para que não ficasse tão aberto.
sabe? Que ficasse do mesmo jeito, mesmo com vários pontos no mesmo lugar. Minha primeira ideia foi colocar um fio na primeira carreira, aqui da parte da frente, do começo até o fim, e aí deixar esse fio reto, um fio do tamanho que eu quisesse que ele ficasse, sabe? E depois costurar ele e ele ia prender os lados, sabe? Então não ia ter como esticar, porque o fio ia estar aqui dentro do tamanho exato e ele não ia deixar esticar, porque ele ia estar preso dos dois lados, entende? Daí eu pensei, uma ideia boa. É como se fosse um fio conduzido, só que com fio à parte, apenas para isso. Eu pensei, legal, mas eu vou ter que ficar costurando, eu tenho que ficar vendo se está realmente costurado certo, porque vai ser só um fio, não vai ter pontos nem nada para dar certeza que ele não vai se mexer nunca e não vai quebrar nem nada. Daí eu pensei, ok, vou tentar fazer isso um dia, quando eu fizer uma outra sunga dessa. Daí, enquanto eu estava fazendo essa, que também ia ter uma parte da frente cavada, mesmo sendo com outro número de agulha, outro negócio, a ideia era a mesma. Era que eu não queria que o cos ficasse todo arregaçado. Daí, o que eu fiz? Ao invés de pegar esse fio e fazer desse jeito, eu pensei, por que eu não faço a primeira carreira da parte da frente, né, rente ao cos, sendo uma carreira de pontos baixíssimos? Porque os pontos baixíssimos, eles não se esticam de forma alguma, eles não se abrem, eles são tipo assim, duros, sabe? Eles ficam na mesma posição, do mesmo tamanho, para sempre. Não tem como puxar eles, esticar. E foi isso que eu fiz. A primeira carreira aqui, da parte da frente, foi de pontos baixíssimos. E eu fui pegando as duas correntinhas que ficam atrás do ponto baixíssimo para fazer a primeira carreira da parte da frente, cheia de pontos de aumentos. E aí deu certo. Tipo assim, olha só, se eu puxo, eu tô puxando para esticar, ó. Ele não estica, porque os pontos baixíssimos estão aqui prendendo. Então, o cos, ele não tá todo arregaçado, olha, dos outros lados, ele tá idêntico, igual. A questão é que, assim, essa já foi uma solução para o problema dessa sunga, de estar arregaçada aqui na frente, mas ainda tem aquele problema. Mesmo assim, porque são aumentos no começo da parte da frente, a parte da frente ainda fica, tipo, muito fechada. Dessa daqui ficou extremamente fechada, que foram mais pontos ainda. E olha só, não dá pra ver literalmente nada. Olha só, nem contra a luz, nem nada. Não dá pra ver nada aqui. Já nessa parte do cos, dá pra ver as coisas. Porque, cadê? Ali, ó. Dá pra ver aqui, atrás, que tá aparecendo? Dá pra ver porque são pontos normais, não tem aumentos aqui. Mas aqui tem. E aqui não dá pra ver nada, olha. Se eu pego assim, olha, nada, olha a diferença daqui e daqui de dentro. Tá vendo? Se eu estico também, ó, assim, dá pra ver bem pouquinho, porque são muitos pontos no mesmo lugar pequeno. Mas enfim, essa é a questão. Uma coisa que eu queria guardar pro futuro, se eu precisar de alguma, tipo assim, em algum projeto fazer isso, porque ele não se estique, é fazer pontos baixíssimos e depois usar as correntinhas que ficam atrás dos pontos baixíssimos do ponto anterior, né, da carreira anterior que você meio que escondeu com um ponto baixíssimo, você usar eles para fazer algo que não se estique. Não sei onde isso poderia ser aplicado, mas eu faço tantas coisas que, né, são tantas opções diferentes, talvez seja uma ideia boa. Eu vou tentar gravar na minha cabeça para não esquecer e para precisar ver esse vídeo depois, mas é uma ideia que vale a pena anotar, porque funciona. Mas enfim, agora só basta desfazer isso daqui. Será que eu desfaço? Será que eu faço da parte de trás depois eu... Não, eu vou... Não tem como. Eu fico com muita pena, sabe, de desmanchar tudo. Mas tô pensando, será que se eu fizer a parte de trás vai ficar bom, melhorzinho? Eu posso usar isso depois? Não tem como usar, porque como eu já falei, por ele estar totalmente... não está uniforme com o tamanho de pontos daqui, quando eu usar, vai ficar feio. Vai ficar... Os pontos daqui do cos vão ficar maiorzinhos, os buracos entre eles, e só a parte da frente que vai ficar bem fechada, não dá pra ver nada. E aí vai ser a mesma coisa. O pênis vai ficar mais pra cima, vai dar pra aparecer coisas aqui, e na parte de frente não vai aparecer nada, né? Então, ou aparece tudo, ou tudo não aparece nada. Bom, é isso. Eu vou desmanchar, vai.
criar coragem. 1, 2, 3 e... Horas e horas crochetando e desmanchando tudo agora. Que dor, que dor. Bom, só vou desmanchar isso porque, né, o fio tá todo aqui pra baixo. Eu tenho que colocar ele todo num carretão enquanto eu vou desmanchando ele. Mas é isso.